Olá, minha gente, tudo bem? Estamos por aqui chegando com mais uma edição do Espia Aqui Agora. E hoje o nosso convidado é o Marconi Aurélio, ele que é cientista político, e nós o convidamos para falar sobre o resultado da votação, por último agora na Câmara dos Deputados, que foi aprovada o adiamento das eleições, minha gente. Pois é, esse cenário todo que a gente está vivendo, dessa pandemia que tem mexido com o universo, tem mexido com o mundo todo, e não seria diferente em não mexer com a data das eleições municipais de 2020. Então, primeiramente, meu caro amigo professor, cientista político, Marconi Aurélio, seja bem-vindo ao Espia Aqui Agora. Um grande abraço, hein? Obrigado, Elton. Obrigado a todos o convite. É um prazer estar aqui com você, com a sua audiência, através do Espia Aqui. E com muito prazer que a gente conversa essa temática de política. Muito bem, a satisfação toda nossa. A pergunta que a gente quer saber, e muita gente agora, Marconi, sobretudo depois de ontem à noite, a decisão final, né, da Câmara dos Deputados, de que adia as eleições para novembro, como é que fica efetivamente? E agora, José, seria dia 4 de outubro, vamos para o primeiro turno dia 15 de novembro, podendo ir para o dia 29 de novembro. Qual a análise inicialmente que você faz desse resultado? Olha, o ano 2020 realmente é um ano extremamente atípico. A pandemia do novo coronavírus colocou em colapso os sistemas econômico, de seguridade social, de saúde, sanitário, né? E mesmo os sistemas políticos. Então, tanto no Brasil como em outros países, tem acontecido as eleições esse ano. Por exemplo, nos Estados Unidos, a eleição ela vai acontecer agora, no mês de novembro, para a escolha do presidente da República. Mas o sistema lá é um pouco diferente. Inclusive, as pessoas podem votar pelos correios. Aqui no Brasil, além de ser obrigatório o voto, é necessário que você vá à urna fazer o depósito da sua escolha. E, nesse sentido, havia uma preocupação muito grande em que momento da pandemia nós estaríamos se as eleições fossem em outubro. Então, houve um amplo debate na Câmara, no Senado também, sobretudo no Senado, que foi de onde partiu a proposta de emenda constitucional. Isso. E aí foi ouvido o TSE, foi ouvida algumas autoridades sanitárias e também especialistas em direito eleitoral, e se chegou à conclusão que o melhor mesmo seria fazer o adiamento dessa data. Então, em favor, sobretudo, da reestruturação tanto do Poder Judiciário para organizar as eleições e as outras instituições também se prepararem para garantir a segurança e toda a assistência necessária, mas também do ponto de vista das campanhas, porque a campanha municipal deste ano vai ser a primeira afetada, efetivamente, depois da mini-reforma de 2015. Então, nós vamos enfrentar aí uma série de mudanças do ponto de vista Muitas mudanças, né, Marconi? São muitas mudanças, né? Isso. Aconteceu muita coisa já em 2018, né? E nós percebemos nitidamente a importância que as mídias digitais, né, que a internet passou a ter no processo de campanha política, né? E agora, no âmbito municipal, isso ainda se aprofunda mais ainda, porque existe toda a questão do financiamento do fundo eleitoral, né? E também relativo, por exemplo, à distribuição do tempo. Nós temos hoje alguns atores políticos que talvez antes não figuravam com tanta força, por exemplo, o papel do PSL, a redução da influência dos partidos como o PT, do PSDB também. Então, a gente tem uma série de mudanças realmente na eleição desse ano, e para completar a situação da pandemia. Então, muita novidade, e agora começa a cair, a decantar, vamos dizer assim, os problemas, a realidade para quem vai enfrentar uma disputa eleitoral, Welter. Há vários cenários, portanto, extremamente desafiador, não é, Marconi? Tanto para os pré-candidatos, como também para o próprio eleitor, né? Como ele entender a cabeça do eleitor, como é que ele vai estar nesse momento? Todo mundo ainda com medo do vírus, vai para casa, se sai, se fica em casa, se faz apenas o essencial. Mas e aí em novembro, como é que deve estar a cabeça do eleitor? Pois é, Welter, se não mudar muito a realidade da pandemia, é inclusive factível, vamos dizer assim, é possível que haja uma grande abstenção, que as pessoas justifiquem a falta de não Isso. ir se expor ao risco de votar. Agora, a autoridade sanitária e a justiça eleitoral têm defendido que
obviamente, as eleições vão acontecer de modo seguro, garantindo o distanciamento social, garantindo a higienização tanto de quem vai trabalhar como voluntário, né, com todos os equipamentos de proteção individual, como máscaras e todos os outros apetrechos, e as pessoas também, inclusive, por exemplo, aqueles grupos mais de risco, como, por exemplo, os idosos, né, ou as pessoas que têm comorbidades, votariam em turnos alternativos. Isso ainda vai ser definido, né? Quer dizer, as pessoas que historicamente não estão numa área maior de risco votariam em um determinado momento do dia e o restante em um outro momento com outro tipo de segurança sanitária. Então, assim, concretamente, poderia acontecer esse tipo de logística durante o dia da eleição, tanto o dia 15 como o dia 29 de 29. novembro. E o que você acha? E o que você acha disso? Olha, eu acho que era talvez a situação necessária de acontecer. Agora, quem está com o mandato tem um dilema, que é o seguinte: se a pandemia não se resolve, não diminui a pressão sobre a gestão municipal atual, e aí quem está com o mandato e vai se candidatar à reeleição, naturalmente pode sofrer mais desgaste, porque se a dificuldade sanitária nos municípios aumentar, obviamente a pressão da opinião pública vai ser maior e a crítica da oposição também. Por outro lado, quem não está com o mandato hoje, talvez encontrasse mais dificuldades em fazer partir uma campanha com adesões, com as conexões de lideranças comunitárias e outros tipos de personagem que figurariam no processo eleitoral, na própria campanha física, né, presencial. E aí, portanto, há toda a necessidade de se reconstruir a estratégia, porque, como você falou, provavelmente vai ser uma estratégia muito remota, que não vai, inclusive, ser possível fazer nenhum evento de massa, né? Aliás, hoje é proibido no estado de Pernambuco, não pode ter aglomeração acima de 10 pessoas. Exatamente. Então, não vai ser possível fazer nenhum tipo de ação em que envolva mais do que esse quantitativo de pessoas. Depois você imagina o que é um candidato fazer campanha sem apertar a mão, sem abraçar Isso. e sem mostrar o sorriso. Ser um porta a porta, né, Marconi? Sem porta a porta, sem demonstrar nenhuma emoção para o eleitor, já que vai estar usando máscaras. Um corpo então, a corpo. assim, é uma realidade realmente muito nova para todo mundo, é um momento histórico muito diferente, e a gente vai aprender com o processo acontecendo. Não tem como. Largaria na frente, ou largará na frente, Marconi, aquele pré-candidato, falando especificamente agora dos pré-candidatos, vereador, prefeito, etc. e tal. Quem estiver bem do ponto de vista do virtual, já que a gente fala em tanto essa transformação, você falou no iniciozinho que a gente teve, inclusive no pleito presidencial, a gente teve uma participação muito grande da internet, né? O próprio Bolsonaro fez um trabalho muito grande, o uso, isso vem de Obama e etc, etc e tal. O que você diz em relação a isso? Estará muito bem, tipo, quem sair na frente vai conseguir sentar ali na frente, conseguir o melhor banquinho ali para sentar, para assistir o filme bem? O que você acha? Olha, eu acho assim, ó, a eleição ela reflete um momento em que quem se prontificou para ser candidato, ele já vinha, se fosse organizado, numa condição ascendente, né, crescente. A eleição não se improvisa da noite para o dia um personagem político. Quer dizer, naturalmente, quem sai candidato tem alguma causa ou defende algum grupo. E se ele já vinha fazendo um trabalho, como de fato era autorizado pela regra atual de se fazer a pré-campanha, com a pandemia ou sem a pandemia, naturalmente ele teve que se reinventar e continuar fazendo esse processo. Então, eu quero dizer, se em vez de se fazer reuniões nas comunidades, talvez precisou começar a fazer lives na internet, em vez de ter encontros de correligionários, talvez precisou aprofundar mais o diálogo nos grupos de redes sociais, dialogando, traçando estratégias, entendendo melhor o perfil do seu eleitorado efetivo, né, do seu público-alvo. Eu acredito, sinceramente, que a eleição desse ano ela vai ser um pouco diferente da forma como foi a de 2018, do ponto de vista do uso das tecnologias digitais. Que forma você acha? Em 2018, alguns mecanismos que existiam, por exemplo, de redes sociais, você conseguia mandar em massa, replicar mensagens para muitos seguidores ou para muitos contatos de imediato. E hoje isso não é possível mais. Hoje você, no máximo, encaminha para uma, não sei se são 2 ou 5 pessoas no máximo, tem limite. pelo WhatsApp.
E já nas redes sociais também existe todo um debate, por exemplo, de ser retiradas investimentos publicitários, né, do próprio Facebook e outros meios, exatamente pelo fato de que há um acirramento, uma acidez muito grande no debate político. Isso tem gerado muitos desafetos no meio social, na vida comum. Então, eu acredito que, do ponto de vista da eleição desse ano municipal, será necessário, sem dúvida, usar os meios digitais, fazer uso de estratégias inteligentes e criativas. Agora, por outro lado, não vai ser igual a como foi em 2018, porque o cenário hoje é muito diferente, a Justiça Eleitoral está de olho nesse fenômeno das fake news. Hoje é muito maior a estrutura de controle sobre esse processo, e o Congresso Nacional acabou de, inclusive, votar, o Senado, né, a questão de que é crime, né, a fake news. Então, tem todo um movimento da sociedade também de resistência a esse tipo de prática. É bem diferente o cenário. Muito bem. Mas, no entanto, você concorda de que quem tiver bem, do ponto de vista de aparecer bem, de estar fazendo um trabalho bacana, de estar se comunicando com eficiência, poderá de fato, largar na frente, né, Marconi? Sem dúvida. E, sobretudo, dependendo do reduto eleitoral. Se eu tenho, por exemplo, um eleitorado predominantemente jovem, que navega melhor por esses meios, naturalmente, talvez eu sinta menos esse processo. Mas se o meu eleitorado, historicamente, é um eleitorado mais maduro, talvez de zona rural, que não tem nem acesso à internet, quiçá, talvez a um sinal de celular. Então, assim, enfrenta mais dificuldades. Essas pessoas, dependendo do perfil do político e do perfil do reduto eleitoral dele, uns vão ter mais facilidade e outras menos. Mas eu concordo com você que, nesse momento de distanciamento social, quem tem uma boa presença nas redes sociais, na mídia digital, quem tem trabalhado já de algum tempo esse seu capital político, tenderá a sofrer menos nesse período da pandemia, durante o processo eleitoral. Muito bem. Uma coisa que me chamou atenção, Marcon, sobretudo depois da votação de ontem, foi o seguinte: a questão do desafio de quem for eleito, sobretudo o executivo, tá? Por conta do processo de transição. Ou seja, se nós vamos para o segundo turno, nós vamos para o dia 28 de novembro, e dia 1º de janeiro, o eleito ele precisa assumir a chave da cidade, a cadeira, tomar posse. Me fale o desafio deste candidato eleito, efetivamente eleito pelo voto popular, etc. e tal, com 30 dias fazer essa transição, né? Considerando que a gente tem um sistema extremamente burocrático, né? Que é tudo muito lento, é tudo muito difícil, é tudo muito devagar. O que você diz? Olha, Elton, eu acho que tem duas nuances importantes aí. Primeiro é que, uma vez definida essa eleição, como vai se dar a governabilidade? A gente sabe que depois que é votado, na verdade, o eleitor ele define quem vai negociar como o governo funciona, mas não define como o governo funciona de fato. Porque, por exemplo, a gente pode eleger um prefeito de um grupo político e colocar a Câmara de Vereadores totalmente contrária a ele. E aí, como é que ele vai garantir a governabilidade? Ele vai ter que negociar com os partidos. Então, esse já vai ser um desafio para os vencedores. Por quê? Porque os vencedores vão ter menos tempo para poder fazer essas articulações de coalizão, como a gente chama, né? Para garantir uma governabilidade. Por outro lado, você fala a questão da dificuldade de fazer a transição burocrática efetiva das pastas, né? Dos orçamentos, das senhas, do como estava funcionando o município e mesmo o legislativo. Além dessa dificuldade, que eu concordo com você, existe a dificuldade de que nós vamos entrar num novo cenário municipal em que há uma baixíssima arrecadação e há uma pressão muito grande do ponto de vista de políticas sociais, de políticas de saúde, de políticas educacionais sobre os municípios. Então, nós vamos ter, em algumas circunstâncias, cidades, inclusive, que já estão endividadas, que vão ter uma dificuldade muito grande para começar a mostrar as novidades do mandato. Então, eu diria que os próximos 4 anos, quer dizer, o próximo mandato municipal, certamente os 2 ou 3 primeiros anos vão ser muito difíceis para poder ajustar as contas, e é provável que a gente não veja tanta novidade já de imediato, ainda que seja diferente o grupo que chega ao poder, porque ele vai ter que manter, pelo menos, o mínimo
das políticas com as contas muito deficitárias, né? Nós estamos vendo aí cada vez mais o anúncio da redução da arrecadação municipal. E eu acho, inclusive, que se o debate for aprofundado a esse ponto, durante a campanha, a gente pode ganhar no processo de transição. Porque se, em vez de a gente ficar discutindo bobagem, coisa pequena, politicagem, e for, de fato, para os finalmente, e fizermos uma radiografia justa dos municípios e discutirmos esses problemas durante a eleição, na transição, talvez a coisa seja um pouco menos traumática, como você está dizendo. Perfeito, perfeito. E desse modo também seria menos traumático, Marconi, para quem for reeleito, não é verdade? Ou seja, porque aí uma vez que o candidato ele é reeleito ali, de repente, ele não teria toda essa complexidade, né, para poder fazer essa administração junto com o candidato eleito. Entende? Concorda? Se ele for reeleito, você diz? Isso. Teria mais facilidade? Isso. Embora o cenário seja muito difícil, obviamente, né? Todos os aspectos que você falou, socioeconômico, ou seja, vai ser muito difícil, né? Já está sendo e será naturalmente para aquele que for reeleito, né? Mas seria menos difícil, digamos assim? O que você acha? Inclusive, a opinião pública pode imaginar que, nesse momento, uma mudança muito drástica de gestão seria complicado, porque ainda estamos na pandemia. Talvez fosse melhor manter o governo que está, para poder ele concluir esse processo, tirar a cidade do buraco, entendeu? E entregá-la no próximo mandato com uma novidade. Pode ser que a opinião pública entenda que seja melhor isso, no momento interprete desse jeito. Isso, foi isso que eu quis saber de você. Agora, isso não quer dizer que quem está no poder não enfrente problemas hoje no poder. Nós temos várias gestões que estão com dificuldades, por exemplo, de fazer avançar as políticas sociais, de fazer a distribuição, por exemplo, de kits alimentares, de material escolar para aulas remotas. Temos gestões municipais que estão enfrentando dificuldades, por exemplo, no âmbito da saúde, não conseguiram montar a estrutura mínima para poder atender aos casos mais preocupantes do novo coronavírus. Então, pode ser que a reeleição, inclusive, arraste um problema que já existe hoje. E esse problema sendo prorrogado para um novo mandato. Se os gestores realmente que fossem reeleitos fizessem uma autocrítica profunda, separasse o joio do trigo do primeiro mandato, vamos dizer assim, corrigisse o rumo que deu errado, trocasse os quadros para pessoas mais, talvez, engajadas e tecnicamente preparadas, a gente tivesse novos governos com melhores desempenhos. Eu imagino que, tanto para quem vai pegar a gestão pela primeira vez, ou para quem vai se reeleger eventualmente, os desafios são grandes. Perfeito. Agora, seria, portanto, também um momento extremamente oportuno para quem está no poder, Marconi, de reinventar-se. Aproveita para a gente. Está falando tanto em reinvenção, né? O setor privado, a gente fala muito das empresas, o empreendedor, o comerciante, é preciso se reinventar. É preciso se reinventar. Zera tudo, começa do zero, porque o momento seria também oportuno esse momento, Marconi, sobretudo quem está no poder. Eu acredito, Welter, que a pandemia nos traz uma realidade muito interessante, que é a seguinte: hoje, mais do que nunca, nós estamos com os nossos gestores públicos encostados na parede para que eles atendam o que é extremamente necessário e deixem o supérfluo de lado. Se os gestores souberem fazer bem a leitura desse cenário, eles vão estabelecer um novo plano de governo no qual se prioriza o estritamente necessário para as cidades funcionarem e fazer uma reflexão de gestão, sobretudo no sentido de racionalizar o custo da máquina. Por quê? O cenário futuro, no médio prazo, não é positivo de melhoria de arrecadação. Então, há que se fazer um grande enxugamento do custo efetivo da máquina pública. E eu não estou falando só em termos de salários, de corte, de escolha mais seletiva dos cargos comissionados, por exemplo, ou do desenho institucional que cada gestão vai ter a partir de janeiro do ano que vem. Eu estou falando, por exemplo, do ponto de vista da modernização da máquina. Você deixar de gastar tanto papel, tanta xerox,
tanta burocracia, tanto ir e vir, e passar, por exemplo, a trabalhar com governos digitais, com documentos virtualmente certificados, que facilitem, inclusive, o trabalho remoto e agilize a gestão pública. Então, tem a necessidade, sem dúvida, de se reinventar o modelo de gestão pública no país. E o município pode ser um grande laboratório para isso. Enxugar a máquina e ser mais eficiente, né, Marconi? Sem dúvida. A gente vai ter que... os gestores vão ter que fazer muito mais com muito menos. Mais e melhor. Porque a pressão social por resultado vai ser maior, mas a condição do Estado vai estar menor, no sentido de que vai ter menos recursos. Os indicadores mais otimistas falam que o Brasil talvez recue 9% do PIB esse ano, ou seja, 9%. Reduz um décimo da riqueza do país. Então, como é que a gente pode imaginar que isso não vai afetar a nossa cidade? Isso mesmo. Tem que se mostrar eficiente, gestor de verdade, né, Marconi? Não só político, mas gestor efetivo, não é verdade? Saber gerenciar o negócio, saber gerir o negócio, né? Sobretudo também, Walter, porque hoje, quando a gente fala gestão pública, nós estamos falando de conhecimento técnico para se apresentar projetos que captem o recurso em Brasília e que consiga, de fato, destravar esse processo. Não é só ter a boa vontade e a articulação, por exemplo, de um deputado federal que vai lá e pleiteia um recurso. Ele pode até conseguir a destinação de uma verba, mas se não chegar um projeto bom do ponto de vista do município lá no Ministério e a gestão desse projeto não for efetiva, os órgãos de controle e o próprio Ministério não liberam recurso. E aí o município simplesmente vai viver dos repasses que já são constitucionais e não apresenta nenhuma inovação, nenhuma mudança significativa e profunda, né? Nenhuma obra estruturadora, como se diz, né? Nenhum feito que marque realmente a gestão. Na verdade, ele vai fazer mais do mesmo e cumprir só o script, ou seja, fazer aquilo que está previsto para o município fazer, sem muita inovação. Entendi, perfeito. A gente vai ouvir agora, nós ouvimos a opinião de alguns pré-candidatos, tá? Prefeito de Caruaru, nós ouvimos o deputado Lessa, o deputado José Queiroz, nós ouvimos também o Marcelo Rodrigues, também pré-candidato à Prefeitura de Caruaru, e o Rafier. Nós convidamos também a prefeita Raquel Lírio, o deputado Tony Gel, mas eles não quiseram falar nesse momento sobre esse assunto no tocante ao adiamento das eleições. Então, agora a gente vai ouvir a opinião deles nesse momento. Em primeiro lugar, agradecer a Caruaru no Face, né, pelo espaço, e dizer, na verdade, que, em primeiro lugar, está a vida. Né? Vamos entender que a vida está acima de tudo. Então, eu creio que esse adiamento, ele, na verdade, representa a sensibilidade de nossos, tanto do judiciário, bem como dos políticos, de que não é possível você, em cima de uma pandemia desta, querer manter o calendário do jeito que estava. Não é? E ainda é arriscado essas eleições daqui para lá. Não poderá acontecer. Então, querer, em primeiro lugar, a vida, segundo plano, vem a questão das eleições. Então, o Partido dos Trabalhadores entendem que esse foi o momento correto de fazer esse adiamento, né, para o dia 15 de novembro, o primeiro turno, e, posteriormente, o segundo, com aquele intervalo já estabelecido, mas prismando sempre que a vida está em primeiro lugar. E aí, nós, enquanto Partido dos Trabalhadores, entendemos que foi a parte mais certa, foi a posição mais certa e acertada para se ter nesse momento de pandemia. Na verdade, as conversas têm sido feitas como todas estão acontecendo, que é através, não é, do Zap, é através do Zoom, enfim, de todas essas mídias que são possíveis hoje, manter uma relação ou interagir também com outros partidos políticos que formam a nossa Frente Democrática de Esquerda. Não é muito fácil, a gente sabe que a tendência, a gente hoje não tem armas para enfrentar esse inimigo, que é o inimigo invisível, é o inimigo poderoso, que vem ceifando muitas vidas do nosso país, não é? Tirando a vida e o sossego de muitas famílias. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente, como disse inicialmente, em primeiro lugar, respeitar a vida. Não é? E as eleições, na verdade, serão muito atípicas, e isso a gente tem a certeza que, creio eu, que 90% vai ser através de mídias sociais. Aquelas campanhas que nós estamos acostumados a ver, de contato, de visita, de estarmos em comício, isso provavelmente não vai acontecer. A gente sabe muito bem, os cientistas vêm anunciando isso,
e a gente nem sabe como é que realmente vai ser o dia da votação. Não é? Então, isso é tudo um complicador, isso depende muito do que vai acontecer daqui para frente. Né? Ora, se tem um avanço, ora, se tem um recuo. Então, nós estamos nessa demanda. E a única coisa que vem acontecendo é exatamente isso, conversas, diálogos que estão acontecendo através dos instrumentos que nos restam, que é esse que hoje nós estamos conversando. Cumprimento a vocês do SPI aqui agora, do Caruaru no Face. É um prazer focalizar este assunto, que está em voga e dinâmico entre todos os prefeitos do Brasil. Eu quero dizer a você que eu acho que a PEC que passou no Senado, estabelecendo 15 de novembro e 26 de novembro, ela vai terminar sendo aprovada na Câmara Federal. É um adiamento de curto prazo, embora que se eu pudesse, eu não acompanharia eleições dessa forma este ano. Sou acostumado a estar na rua, estou acostumado a estar abraçando, a fazendo campanhas de caminhadas, campanhas de visita a lojas, shopping center, estabelecimentos residenciais, tudo. Como é que eu vou fazer campanha apenas na via remota? A começar das convenções. E depois, o seguinte, dessa forma, todo mundo fica igual. E a minha diferença para o time de candidatos está, todo mundo sabe, como fazer campanha de rua com o eleitor. Então, na minha opinião, para mim, pessoal, eu encontro muitas dificuldades. Vou tentar me adaptar, mas gostaria muito que a campanha não fosse dessa forma. Com a pandemia como está, eu acredito que nós vamos adiar, estamos batendo recordes de contaminação do vírus, consequentemente, também recorde de mortes, já passamos de 58 mil mortes, de 500 mil vidas no mundo inteiro, 500 mil de pessoas. Para mim, não há nenhuma motivação especial do eleitor. Eu não sei nem como o eleitor vai entender a mensagem da gente para a eleição. Eu não tenho falado sobre isso, você deve ter visto. Não falo, nem em rádio, nem em televisão, em nada. De modo que eu considero temerária a realização de eleições nesse formato. Porém, vou ter que fazer as devidas adaptações, uma avaliação muito importante com todo o meu grupamento político, não apenas o grupamento político do meu partido, mas daqueles partidos afins de alianças, para que a gente possa saber qual é o caminho que vai seguir. O melhor caminho é o do povo. Se você fizer uma pesquisa, o povo não quer saber de eleição. Agora mesmo houve uma eleição na França com a participação apenas de 20%. Por aí já define tudo. De modo que nós vamos trabalhar, vamos fazer um regime de adaptação. Mas, para mim, é uma nova realidade muito ruim para fazermos eleição. O povo do Brasil gosta de eleição com o candidato na rua, gosta de eleição com o candidato se mostrando no seu contato pessoal, na sua invasão de lares, nos abraços, nas caminhadas, nos comícios, enfim, aquela forma que é secular na história do política e eleitoral. Essa é a minha opinião. Pois é, Geraldo. Primeiro, a gente está vivendo uma situação atípica, onde ninguém imaginava no planeta todo que isso iria ocorrer. Coincidiu de ser um ano eleitoral, não só aqui no Brasil, mas também em outros países da América Latina e também fora da América Latina. Entre as eleições e a vida, eu fico com a vida. Entre os políticos e os especialistas, entre os sanitaristas, eu fico com os especialistas. É importante ressaltar que existe uma PEC sendo tramitada na Câmara, agora, passou no primeiro e no segundo turno no Senado, que é a Casa Alta, levando em conta uma propositura do senador Everton, que é do PDT lá do Maranhão, é a PEC 18/2020. Ela coloca toda a situação do possível calendário eleitoral jogando para frente mais 42 dias, fruto de toda uma discussão entre o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, entre sanitaristas, entre a própria categoria que envolve a classe médica, e colocou o prazo para 15 de novembro. Eu, particularmente, Geraldo, acredito que essa pauta, infelizmente, ela só está entre nós, possíveis candidatos, e entre os jornalistas que cobrem política. A população não quer saber de eleição nesse momento. E eu, particularmente, fico com essa expectativa que o quê? Que, primeiro, a gente tem que observar o quê? A situação da vida, a questão clínica, a questão sanitária. Agora, dentro do que é possível,
dentro do que a gente observa que está sendo discutido, não só nos estados, mas principalmente na nossa capital federal, a data de 15 de novembro, hoje, na minha concepção, é a data mais palpável, levando em conta também, Geraldo, que a gente não sabe o que pode acontecer nas próximas semanas, levando em conta que, por exemplo, na esfera de Caruaru, na nossa localidade, a situação é delicada, a gente tem aí mais de 1.800 casos confirmados, fora os que não são confirmados, e a tendência é que tenhamos uma crescente. Então, é preciso responsabilidade. Repito, o calendário importante agora não é o calendário eleitoral, não é o calendário político, é o calendário da saúde, da vida, e é justamente nisso que a gente vem apostando. Se formos trazer para a realidade do nosso município, pelo menos enquanto poder público, Geraldo, a gente sente essa necessidade, essa ausência do poder público em relação à situação da Covid. É necessário, em tempos de crise, termos 3 parâmetros, Geraldo. O primeiro é o parâmetro do planejamento. O segundo é o parâmetro da transparência. E o terceiro, do diálogo. Então, a gente sente essa ausência que faz com que isso acarrete em danos e em prejuízos, não só no aspecto econômico, mas também no aspecto sanitário do nosso município. O prazer é muito grande de poder fazer essa contribuição, Johnny. Quero mandar um abraço para todo mundo que acompanha o SPI aqui. Na minha avaliação, os prazos precisam ser estabelecidos, as datas precisam ser definidas, e esse processo eleitoral está em vigor. Tanto é que até o dia 4 de abril foram os prazos para filiação partidária, até o dia 6 de maio para domicílio eleitoral, e agora, no próximo dia 30 de junho, a desvinculação de, por exemplo, apresentadores de televisão, de rádio, entrevistadores para estar em programas de rádio, e funcionários públicos precisam se desincompatibilizar para poder concorrer às eleições. Portanto, é algo que precisa ser definido, e a quem cabe essa definição? Ao Congresso Nacional. Eu vislumbro que realmente não é tempo de decisão ou de discussão político-eleitoral. As pessoas estão num momento muito delicado, a sociedade está vivendo um tempo muito delicado. Para você ter uma ideia, a última crise sanitária dessa dimensão foi há 100 anos atrás, aproximadamente em 1918, entre 18 e 20 do século passado. Então, pouquíssimas pessoas que moram no mundo atualmente vivenciaram esse período. Então, é algo realmente muito delicado e indefinições. Quando a gente percebe essas indefinições, o Congresso Nacional precisa sim se posicionar. Ainda assim, essa situação de definições vai passar por o crivo do acaso. Nós não temos a certeza absoluta de como isso vai estar no período de setembro, outubro, novembro. E, diante desse cenário, a gente não deve ter, a princípio, pelo menos os cientistas dizem, uma vacina. Essa campanha eleitoral, que é o corpo a corpo, o contato interpessoal, os candidatos e o eleitor e o cidadão, vai ficar muito, digamos assim, indefinido realmente. Porque se a gente não tem essa clareza de uma vacina, de um remédio que impeça a contaminação mútua das pessoas, então, provavelmente, esse processo vai ser muito mais definido em redes sociais, em guia eleitoral, em programas de rádio, de TV, em debates eleitorais. E aí a gente fica na dúvida, será que 42 dias vai haver realmente uma mudança significativa? E é esse o debate que está acontecendo. O Senado Federal já aprovou em 2 votações, porque a proposta de emenda à Constituição precisa de 2 turnos de votação, com 3/5 de cada casa legislativa em cada votação, e agora está pronta para ir para a votação na Câmara dos Deputados, mas a informação que temos é que não há consenso na Câmara dos Deputados. Portanto, realmente ainda há indefinições de como esse processo se dará registro. Não sei se 42 dias vai fazer uma grande diferença, que a princípio, segundo a PEC, aprovada no Senado Federal, seria 15 primeiro turno e 29 segundo turno em novembro, com o prazo de dezembro para a transição. Essa transição, na minha avaliação, seria viável, sim,
em um mês dá para fazer um processo de transição. Agora, realmente, nós estamos vivendo um processo muito indefinido, muita incerteza, e nesse cenário a gente pensa que não podemos ter uma clareza de definições acerca da questão eleitoral ou não, se 42 dias mudará significativamente ou não. O que a gente pensa realmente é que precisa discutir nesse momento as questões da vida das pessoas, o sufoco que a população está vivendo. Por exemplo, aqui em Caruaru, depois de 90 dias, a gente regride esse processo de restrição às atividades econômicas, infelizmente, e por conta, inclusive, de picuinhas políticas entre atores que estão no cenário de gestão, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Então, a gente precisa realmente resolver os problemas da pandemia, enfrentar esses problemas de frente, digamos assim, e deixar de colocar por debaixo do tapete. E essa questão dos prazos eleitorais, a gente precisa realmente aguardar a definição do Congresso Nacional e do Tribunal Superior Eleitoral. Ok, deputado, muito obrigado pela sua participação e é sempre um prazer poder conversar com você aqui para o SPI Aqui Agora. Eu que agradeço, um grande abraço a todos, espero que seja produtivo esse debate e que a gente possa realmente atravessar esse período tão difícil que o mundo está vivendo com a ajuda do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço forte. Muito bem, ouvimos, portanto, aí alguns pré-candidatos à Prefeitura de Caruaru opinando acerca desse assunto do adiamento das eleições, saindo, portanto, do dia 4 de outubro para o dia 15 e segundo turno indo para o dia 29, dia 15 de novembro e 29 de novembro. Professor Marconi Aurélio, cientista político, meu amigo, primeiramente lhe agradecer aqui por ter aceitado o nosso convite, ter participado aqui desse bate-papo, e gostaria que você trouxesse aqui suas considerações finais. Eu que agradeço, Elton, a você e a toda a equipe do SPI Aqui. Realmente foi muito bom conversar com você sobre essa novidade, né, do nosso país. Pela primeira vez há esse adiamento por questões realmente muito atípicas, né, a questão da pandemia. Verdade. Eu queria dizer que, na verdade, nós estamos começando um processo e todo o segundo semestre, sem dúvida, vamos estar tanto sendo afetados pela questão da pandemia, mas, sobretudo, por esse processo de reescolha, né, dos nossos representantes. Então, eu imagino que haverá novas oportunidades, mas, desde já, eu desejo êxito, né, sucesso para você, para a equipe do SPI Aqui e também para os candidatos e, sobretudo, para os eleitores, que eles possam refletir bem nesse período e fazer uma escolha sensata no mês de novembro, quando estão previstas as eleições desse ano, Welter. Muito bom. Marconi Aurélio, meu caro, mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima, viu? Até a próxima. Um abraço a todos.